Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à solenidade de entrega das vãs de direitos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Participam dessa solenidade o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, o deputado federal Alessandro Molon, o secretário nacional adjunto de Proteção Global, Eduardo Miranda Freire de Mello, a assessora parlamentar da Defensoria Pública, Maria Carmen de Sá, a secretária de Logística da Defensoria Pública, Viviane Aló, a coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher, Flávia Nascimento, e a presidenta da ADPERJ, Andréa Sena. Registramos também a presença da Corregedora-Geral, doutora Cátia Varela Mello, e da segunda Subdefensora Pública-Geral, Paloma Lamego. Para darmos início aos pronunciamentos, passamos a palavra à presidenta da ADPERJ, doutora Andréa Sena. Por favor. Boa tarde a todas e todos que nos assistem, todos os presentes. Cumprimento, primeiramente, o doutor Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os colegas defensores aqui presentes, nossa corregedora, doutora Viviane Aló, nossa assessora parlamentar, Maria Carmen, nossa coordenadora de Direitos da Mulher, da Defensoria Pública, Flávia Nascimento. Gostaria de saudar também o deputado Alessandro Molon, nosso parceiro de todas as horas, um defensor público honorário, e também o secretário municipal nacional adjunto de Proteção Global, doutor Eduardo, com quem já mantivemos uma ótima conversa na sala do doutor Rodrigo. E, em nome da ADPERJ, eu gostaria de dizer que esse é um momento muito gratificante. Primeiramente, agradecer a ADPERJ, que faz esse trabalho de captação de emendas, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal, um trabalho que a gente faz com muita responsabilidade, porque é uma verba pública de grande importância, de uma execução muito séria, e destinada a propósitos muito importantes. Então, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, aqui no Rio de Janeiro, por tradição na Defensoria Pública, é a associação que busca, junto ao Parlamento, essas propostas de complementação ao orçamento. E, evidentemente, esse trabalho ele é desempenhado no corpo a corpo pela associação, mas na parceria com a instituição, porque é a instituição que vai identificar qual recurso é necessário, que tipo de bem ou de ação que pode ser viabilizada através dessas emendas. Então, já desde o início do ano, a gente se reúne para discutir os programas, as destinações, por muitos anos, Molon, a ADPERJ tem a honra de ser contemplada com propostas feitas por você, e aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer imensamente. Essas emendas são de 2019 e 2020, essas vãs têm um grande significado para a Defensoria Pública e para a população fluminense, porque elas significam um pouco a inversão, e a gente conversava sobre isso, secretário, a inversão daquela lógica de que o acesso à justiça deve ser buscado pelo assistido. Mas a lógica da promoção dos direitos humanos acaba sendo até uma lógica de proatividade, em que nós devemos ir até a população, porque, antes de se falar em acesso à justiça, a gente tem que pensar no acesso à informação. Então, é importante que a Defensoria Pública esteja em programas, promova programas como os programas que vão até as comunidades, as ações sociais, as parcerias com as outras instituições, quer dizer, uma rede de apoio, uma rede de promoção de direitos. E eu gostaria também de agradecer muito ao senhor secretário, ao Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e dos Direitos Humanos. Espero que essa parceria se amplie ainda mais, que a gente possa encontrar ali na cartilha, anualmente, programas nos quais a Defensoria Pública possa se enquadrar, que a gente consiga executar, porque, de fato, faz muita diferença. Como a gente comentava, a gente ainda encontra um número enorme de pessoas
sem registro, né, o número alarmante de subregistro. A gente promove ações, a Defensoria Pública promove ações voltadas à educação em direitos, e, para isso, a gente precisa se movimentar. Como eu disse, sair da lógica do gabinete e ir. E essas duas vans, Molon, vão cumprir muito bem esse papel. Elas são equipadas, né, eu conversava com a Maria Carmen há pouco, elas são equipadas, elas são estruturadas, e espero que a gente rode muito por esse estado aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, gratidão, e que essas vans promovam muita justiça e promovam direitos humanos. Obrigada. Ouviremos agora a coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública, a doutora Flávia Nascimento. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Cumprimento na pessoa do Dr. Rodrigo Pacheco, nosso defensor público geral, né, que vem desempenhando um trabalho aí excepcional e liderando a Defensoria Pública nesse período tão difícil. A gente conversava, né, secretário, esse momento histórico que a gente vem atravessando, e um momento histórico que impacta de uma forma diferenciada a vida das mulheres, né? Várias são as pesquisas demonstrando o quanto as mulheres vêm sendo impactadas pela situação de pandemia, o aumento da desigualdade social e, principalmente, a necessidade de se dedicar aos cuidados com os seus filhos que se encontram afastados das escolas, né? Essa situação toda que impacta a vida das mulheres se reflete no nosso atendimento cotidiano. A Defensoria Pública percebe um aumento nos atendimentos e, principalmente, no atendimento de mulheres. Não só mulheres que vivenciam a situação de violência, como a gente já identificou também, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já falou sobre o aumento da violência no período da pandemia, mas, em razão da desigualdade social que contribui para o fenômeno da feminização da pobreza, principalmente as mulheres buscam os nossos serviços, sejam nas varas de família, sejam nas varas criminais para acompanhar processos de seus maridos, companheiros ou filhos, nas varas de infância, né? E essa iniciativa vai contribuir principalmente para aquelas mulheres que têm mais dificuldades de acessar a justiça, né? A gente sabe que os serviços se concentram nas capitais, na região metropolitana, e existem mulheres que não têm facilidade de acessar esses grandes centros urbanos, né? Então, agradeço essa iniciativa, essa importante iniciativa, que com certeza vai impactar positivamente a vida das mulheres, garantindo e ampliando o acesso à justiça, né? A Defensoria Pública, através dessas vans, vai poder garantir o acesso à justiça de mulheres nesses cantões aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra a secretária de Logística da Defensoria Pública, a doutora Viviane Aló. Boa tarde. Eu cumprimento a todos na presença. Boa tarde. Cumprimento todos aqui presentes na pessoa do nosso defensor público geral, por quem eu nutro uma enorme admiração pela gestão responsável e transparente que vem fazendo da nossa Defensoria Pública, principalmente nesse momento que todos fomos acometidos por essa crise sanitária com efeitos econômicos e sociais, certamente sentidos muito mais fortemente pelos nossos assistidos, e que não
de nenhum momento para que a gente pudesse manter os serviços da Defensoria Pública. Hoje a gente celebra a doação dessas 2 vans, uma proveniente do Ministério da Mulher, da Infância e dos Direitos Humanos, e por isso eu faço um agradecimento ao secretário Eduardo Miranda, e outra proveniente de uma emenda parlamentar de autoria do deputado federal Alessandro Molon, que já é um parceiro da Defensoria de longa data, a quem eu também faço um agradecimento. Bom, essas 2 vans, elas são oriundas do projeto Van dos Direitos e representam muito mais que um incremento da frota própria da Defensoria Pública. Na medida que elas vêm devidamente estruturadas, cada uma delas com mesas e bancos fixos, com mesas e cadeiras móveis, com frigobar, com bebedouro, com gerador, com toldo, impressora e computador, elas vão ampliar a prestação da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública à população socialmente vulnerável. O nosso desejo é ir de encontro aos nossos assistidos e, como a Andréa bem falou, evitar esse deslocamento até o órgão de atuação. Sempre que for necessário, a gente tem uma coordenação muito atenta às necessidades pontuais da nossa população para que a gente possa ir de encontro aos nossos assistidos. E aí, sim, ampliar e alcançar mais os direitos da nossa população socialmente vulnerável. Faço aqui um agradecimento especial também à colega Júlia Figueiredo, que aqui não esteve, não pôde estar presente, porque está de férias, e à equipe da SECOF e da SECLOG, que juntas puderam trabalhar para que hoje a gente celebrasse o recebimento dessas 2 vans. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a assessora parlamentar da Defensoria Pública, a doutora Maria Carmen de Sá. Por favor. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu vou me permitir fazer diferente, cumprimentar a todos na figura da nossa corregedora, doutora Kátia Varela. É uma imensa alegria estar aqui, eu na qualidade de assessora parlamentar, mas que lá atrás, né, ainda quando presidente da DPERJ, nós começamos esse trabalho de captação de emendas. É sempre bom fazer esse histórico, porque foi no encontro com o deputado Alessandro Molon que essa ideia surgiu. O doutor Rodrigo Pacheco, à época, era conselheiro classista da Defensoria e trouxe essa ideia de nós conseguirmos, através do Parlamento Federal, incrementar recursos da Defensoria Estadual, através dessa triangulação com o Ministério, na época, era o Ministério da Justiça, e hoje o nosso maior parceiro é o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. Então, é uma parceria já de longa data, que sempre é exitosa, porque são bens que são utilizados no atendimento dos nossos usuários. Eu acho que a pandemia escancarou a imensa desigualdade, secretário, que o Brasil vive, e a Defensoria, nesse contexto, é a instituição que promove direitos humanos, que consegue sair do seu gabinete e estar nos cantões mais humildes e mais necessitados do nosso Estado. E nós fazemos isso através de ações sociais, semanalmente, às vezes, mesmo durante a semana, durante o nosso atendimento, a gente está em algum lugar que precise, nos fins de semana, através de projetos desenvolvidos nesses locais. E esse ano a gente também conta com a parceria do Ministério, a gente está em fase de finalização para uma emenda que nós captamos, a doutora Júlia, que foi mencionada aqui, está nos últimos trâmites, uma emenda que visa a fazer justamente uma pesquisa sobre a violência contra a mulher, que cresceu muito durante a pandemia, infelizmente, né, em razão de tudo que se sabe do nosso país, e a gente pretende fazer uma pesquisa e capacitação de lideranças e de pessoas que, nas comunidades, são, vamos dizer assim, o primeiro ouvido para essas vozes, né? São essas pessoas que estão no território, que escutam esses clamores de mulheres que têm dificuldade, durante a pandemia principalmente, mas em razão de diversos problemas, de acessar redes de proteção. A Defensoria faz parte dessa rede e espera continuar contando com a parceria do Ministério, inclusive
para a liberação da última verba que vem para a gente conseguir fazer essa pesquisa e melhorar os nossos serviços, né? A gente faz esse tipo de, vamos dizer assim, de estudo, né, no território, não apenas para conhecer essa realidade, mas para aprimorar os serviços da Defensoria e conseguir uma melhor prestação do nosso serviço. Então, agradeço imensamente ao deputado Alessandro Molon, parceiro de todas as horas da Defensoria, já muito antigo, desde quando era deputado estadual aqui, né? Então, realmente é uma parceria muito longa, e agradeço imensamente ao Ministério, na pessoa do senhor secretário, por essa compreensão do papel da Defensoria, de como nós temos realmente esse lugar de conseguir estar junto a um usuário que às vezes não consegue o atendimento, mas que na Defensoria tem o seu lugar de escuta, de acolhimento, e, né, como foi visto lá embaixo, para quem olhou a van tem acessibilidade, a van tem toda uma logística, uma estrutura que vai permitir um melhor atendimento nas nossas ações. Eu agradeço imensamente e me coloco à disposição, inclusive para as futuras ações do Ministério. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o secretário nacional adjunto de Proteção Global, Eduardo Miranda Freire de Mello. Por favor. Quero saudar o doutor Rodrigo, o deputado federal Alessandro Molon, em nome dos quais eu cumprimento a todos os presentes e também aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. A doutora falou sobre inclusão, e eu quero começar a minha fala aqui com a comunidade que pode estar nos assistindo também pelas redes sociais, de deficientes visuais. Então, eu queria começar com minha audiodescrição. Eu sou Eduardo, tenho 1,79 m, estou com um terno azul cobalto. Atrás de mim tem uma mesa com um letreiro marrom escrito Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aqui do lado, um projetor. Nós estamos num auditório com duas cores predominantes, azul e marrom. E aqui à minha frente estão as autoridades, as pessoas que trabalham aqui na Defensoria e que são colaboradores. Meu muito boa tarde. E aqui começo fazendo uma exortação de que quando saímos de nós mesmos e nos dirigimos ao encontro do outro, do nosso próximo, das pessoas, para atender às suas necessidades, compartilhando os nossos dons, a nossa vida, o nosso talento, os nossos recursos, a nossa liberdade, e tudo isso colocado a serviço do bem comum, que é uma característica marcante da Defensoria. Isso representa a proteção e a garantia do que nós estávamos falando antes, que são os direitos fundamentais, né, com tanto esforço que foram esculpidos em nossa Constituição Federal, né? A saúde, a educação, a segurança, a cidadania, mas, sobretudo, né, a vida e a liberdade. Estamos, de certa forma, propiciando, então, e experimentando uma verdadeira, quando fazemos isso, nos entregamos, como o doutor Rodrigo aqui comentava comigo, né, de ir ao encontro daqueles que estão necessitados, nós estamos experimentando a verdadeira harmonia, que é fruto de uma solidez e de uma maturidade social de nossa nação, que eleva, né, os valores e crenças que não só representam todo o passado histórico de conquistas, mas, sobretudo, a entrega
desse bem maior que são as garantias e direitos fundamentais. Aqui, embaixo, né, aqui no pátio, a gente vê essas vãs do direito. Elas representam também e consolidam um exemplo latente desse espírito de harmonia que deve coexistir entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, que são, então, exortados a emanar, né, e fazer chegar os direitos às pessoas, a todas as pessoas, a começar dos mais vulneráveis, dos mais necessitados. Esta iniciativa, né, do governo federal, através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, junto com a parceria com a Defensoria e também com o nosso Congresso, aí representado pelo querido deputado Alessandro, tem essa proposta de levar os serviços, então, às comunidades mais vulneráveis, seguindo o rumo que o doutor Rodrigo aqui tem dado nesses 2 anos, né, nada fáceis de mandato, de ir ao encontro de todos. Como nós vemos, né, no mesmo diapasão da nossa querida ministra Damares, que vai também ao encontro de todos, que busca ali ardentemente, com as forças que tem, com um orçamento reduzido e pequeno para um ministério que tem tantas responsabilidades, mas articular isso através dessas iniciativas e dessa parceria. Assim como a ministra Damares costuma dizer, e eu acredito que isso emana também no coração de todos aqui, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. As vãs do direito foram oferecidas a todas as defensorias, por meio de emendas parlamentares, e aqui agradeço, em nome da ministra, em nome do nosso presidente, ao deputado Molon, por essa iniciativa, por essa sensibilidade que deve estar na representatividade do povo ao qual o senhor está lá, né, no Congresso, para lutar por seus direitos e essas garantias fundamentais. Muito obrigado, doutor Molon. São 20 vãs ao todo que foram oferecidas, e eu falava, é pouco para a grande demanda e necessidade que nós temos. Mas uma árvore grande começa com uma semente pequena. Eu espero, doutor Rodrigo, que essa seja uma pequena semente que se transformará numa árvore e já vai poder dar os frutos para tantas pessoas que precisam. Quase 4 milhões de reais investidos, 14 estados já contemplados. Vamos fazer uma entrega amanhã. Eu vou para Florianópolis também fazer mais uma entrega na Defensoria. Isso aqui eu só represento, então, uma pequena parte de todo o trabalho de colaboração, de parceria, que foi construído durante anos por outras pessoas que estão invisíveis agora, mas ao qual eu quero externar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Doutor Rodrigo, estamos à disposição, queremos fazer muito mais, e obras são amores e não boas intenções. Que possamos, então, sair do campo das intenções e realmente criarmos uma nação construída na paz, na harmonia, na solidariedade, e que esses direitos possam chegar a todas as pessoas que mais necessitem. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o deputado federal Alessandro Molon. Por favor. Nunca é demais esse álcool, né? Muito obrigado. É verdade, a gente tem que se acostumar, né? São esses tempos difíceis. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer muito o convite para estar aqui nessa cerimônia, cumprimentando o Defensor Público Geral,
agradecendo o convite para participar dessa cerimônia, cumprimentando o doutor Eduardo, a quem também agradeço as palavras gentis, generosas aqui que me dirigiu. Quero cumprimentar a doutora Viviane, doutora Flávia, doutora Maria Carmen e doutora Andréia. E dizer que eu estou muito feliz de estar na Defensoria Pública, doutor Rodrigo. Eu tenho uma admiração enorme pela Defensoria Pública como um todo, mas em especial pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi um paradigma para outras defensorias públicas no Brasil, que lutou muito, e eu tive a felicidade de acompanhar essa luta pelo fortalecimento e pelo reconhecimento da Defensoria Pública aqui no Estado. Ainda nos meus primeiros anos como deputado estadual na Assembleia Legislativa, quando havia uma distinção muito grande entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Algo que beirava a discriminação, né? E que fazia com que muitos defensores acabassem deixando a carreira por falta de condições de trabalho, embora tivessem a vocação de doutora Patrícia, também quero cumprimentar, que reencontrei aqui, e demais amigos e colegas, amigas, defensoras e defensores. E muita gente que tinha vocação acabava deixando a carreira por falta de condições de trabalho, né? Então, primeiro, é muito prazeroso poder ver esse fortalecimento da Defensoria Pública, que é fruto da luta das defensoras e defensores e dos assistidos, que sempre testemunharam aquilo que a Defensoria Pública tem feito, fez e faz pelos mais vulneráveis, né? Então, para mim, é um grande orgulho como cidadão fluminense, como alguém do Rio de Janeiro, ver isso que aconteceu aqui, fruto da luta das senhoras e dos senhores. Em segundo lugar, testemunhar também o que a luta associativa é capaz de fazer, de realizar, né? A ADPERJ é um exemplo de associação que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, que as associações são sempre entidades corporativistas, é uma associação preocupada com o melhor desempenho da função da defensora e do defensor público, né? Então, a ADPERJ, ela busca os parlamentares em Brasília para pedir emendas para os defensores poderem trabalhar mais. Porque é isso. A van de direitos é para poder trabalhar mais, né? Mostra uma defensoria proativa, que não quer ficar esperando que o assistido venha e que se dá o luxo de dizer, não, como não tem demanda, não apareceu gente, né, não tem trabalho. Ao contrário, além do muito trabalho que há, tem muita gente que não consegue vir. Porque a passagem de ônibus é cara para muita gente. Então, tem muita gente que, para exercer o direito mais fundamental de todos, seja ele da garantia da sua vida através da sua saúde, seja a garantia do direito de educação, uma vaga na creche, o acesso a um remédio, seja lá o que for, às vezes não consegue lutar por aquele direito, não consegue chegar a quem pode ajudá-lo, ajudá-la a ter aquele direito, porque não pode pagar o ônibus. Então, essa van de direitos é uma ideia genial, porque ela torna a defensoria próxima, sobretudo a quem tem mais dificuldade de vir até aqui, né? Isso parece simples, mas não é simples para muita gente no Brasil ainda, e aqui no Rio em especial. Então, poder estar aqui participando dessa entrega, entregando, fruto de uma emenda parlamentar nossa, uma van de direitos, é motivo de grande alegria para mim também. Há uma terceira razão, doutor Rodrigo, para minha alegria. Nós criamos lá no nosso mandato, e o Bernardo é quem está coordenando esse trabalho, meu assessor que está aqui, uma espécie de orçamento participativo parlamentar. É um projeto chamado Nossa Escolha, em que os projetos são cadastrados para as emendas e que a gente fez um teste 3 anos atrás com 20% dos recursos, portanto, com 3 milhões dos 15 milhões. Os projetos são enviados, são selecionados de acordo com as áreas de atuação do mandato. Então, se tiver alguma relação com saúde, com educação ou com outra área em que a gente atue, direitos humanos, por exemplo, nós selecionamos os melhores projetos e depois os submetemos à votação. A edição desse ano está acontecendo agora, nesse momento. Ainda temos mais uma semana ou 10 dias? Uma semana. 10 dias de votação. Já participaram da votação 10 mil pessoas esse ano. No ano passado foi um total de 12 mil pessoas que participaram, votando pela internet, escolhendo lá os projetos. Esse ano o Bernardo estava dizendo que a expectativa dele é que a gente chegue a 24 mil pessoas participando dessa escolha,
essa nossa escolha. E agora o valor a gente foi subindo, o primeiro ano foi 3 milhões, o segundo ano 4 milhões e o terceiro ano 5 milhões. Nós havíamos destinado para cá 2 vans. Uma era fruto do projeto Nossa Escolha e outra fruto do nosso mandato. Um dos 2 processos, por alguma questão burocrática, acabou sendo transformado em equipamento e o Ministério está dando a outra van. De forma que nós estamos considerando que essa van que está sendo entregue é o do Nossa Escolha. Não é porque para nós não importa exatamente qual é o processo, a gente quer valorizar essa participação e mostrar que aquela van que as pessoas escolheram através desse projeto participativo está sendo entregue hoje. Eu até gravei um vídeo ali antes de subir, vendo a van, que eu achei muito bacana, muito bem estruturada, fiquei muito animado de imaginar as pessoas sendo atendidas ali. É uma van acessível. E aproveitando a sua audiodescrição, doutor Eduardo, eu queria dizer que, para quem nos acompanha, não é, e é deficiente visual, que eu estou no mesmo cenário que o doutor Eduardo, tenho 1,79 m, estou também com terno azul marinho, e estou aqui participando dessa cerimônia. Tenho um cabelo branco praticamente, minha assessoria costuma dizer que é grisalho por generosidade, mas eu acho que já está mais para branco do que qualquer outra coisa, e tenho 1,79 m também, por coincidência. Muito bem, então eu estou feliz porque essa van ela é também a concretização desse projeto participativo, e a van dos direitos foi escolhida pela Nossa Escolha, uma dessas 2 vans que estão sendo entregues aqui. Então, é uma terceira razão de alegria, de felicidade estar aqui com vocês. De forma que essa é uma tarde muito luminosa para mim, muito feliz de poder estar aqui participando disso, e eu não podia deixar a oportunidade para cumprimentar a Maria Carmen, a Andréia, a Viviane, a Flávia, as defensoras e todos os defensores na sua pessoa, doutor Rodrigo Pacheco, pela defensoria, pelo trabalho brilhante que vem fazendo, por essa luta pelos direitos, por essa luta pelo bem comum, que é a luta pelos direitos fundamentais, que é a luta pela defensoria pública. Para que eles possam acontecer na vida das pessoas, muitas vezes é preciso acessar a justiça, e sem vocês isso não acontece. Então, muito obrigado pela honra e pelo prazer de poder participar com vocês, e que essa van possa ajudar a vida de muita gente, porque é bonito quando a gente vê isso, né? O trabalho da gente ajudar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o sentido um pouco da nossa vida, diminuir o sofrimento humano ou aumentar a felicidade das pessoas. Eu tenho certeza de que essa van vai aumentar a felicidade e, portanto, a vida de muita gente. Parabéns e viva a nossa Defensoria Pública e a Van dos Direitos. Obrigado. Ouviremos agora o defensor público geral, Rodrigo Pacheco. Estamos todos com distanciamento, então vou pedir licença. Eu me permiti começar a cumprimentar não só o deputado, mas o querido amigo Alessandro Molon, que tem uma história de mais de 2 décadas, certamente, com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Estou completando 2 décadas ano que vem como defensor. E você, Molon, vou permitir aqui, a gente é uma casa sem formalidades, é a marca da Defensoria. Não tem como falar em relação ao Parlamento, Defensoria Pública, sem passar pelo seu mandato, pela sua marca, e é importante a gente sempre resgatar essa história. Desde quando era deputado estadual, foi da Comissão de Direitos Humanos, eu era diretor da Associação dos Defensores Públicos na greve de 2005, a maior greve da história da Defensoria Pública, e um dos parlamentares estaduais que esteve ao nosso lado no momento extremamente difícil, secretário, quando 10% da classe estava inscrita no concurso da magistratura. Eram quase 100 defensores públicos desejosos de sair, não porque não gostavam, mas porque a remuneração era quase 1/4 de um juiz. E um dos parlamentares que esteve ali ao nosso lado todos os dias, eu lembro porque Pedro Carriello, nosso querido amigo Pedro, era o presidente, e você, com aquela dificuldade de dialogar com o então presidente, falecido Jorge Pisciani, você era aquele que muitas vezes abria as portas e estava sempre ao nosso lado. E essa história continuou em Brasília.
É importante registrar também, Molon é um dos autores da Emenda 80, e aquela foto marcante entregando a Emenda 80, nos últimos dias da gestão do André, na ANADEP, depois com a Patrícia Kettermann foi aprovada, que é a PEC das comarcas, secretário, que na Constituição da República fica a obrigação dos estados de alocar um defensor público por comarca. O Molon e o falecido Mauro Benevides foram os dois autores, eu não me lembro se tem outros autores, mas André Moura, então, André Moura, hoje lá na representação, mas é porque o mandato do Mauro Benevides e o seu mandato são muito marcados com a Defensoria Pública. Molon foi um ativo participante das discussões da Lei Complementar 80 também, que ressignificaram a Defensoria Pública brasileira, tem seus 10 anos. E como a Andréia bem disse, Maria Carmen foi nossa presidente também, o seu mandato sempre foi muito aberto às emendas parlamentares. Então, é importante sempre fazer esse resgate, que é uma relação de muito tempo e que a gente cultiva e com muita admiração. Muito obrigado por todo esse apoio, Molon. Assim, o seu gabinete é sempre de portas abertas. Quando a gente precisa em Brasília, se dialoga, constrói. É uma das grandes lideranças aqui do Estado do Rio de Janeiro. Secretário, muitíssimo obrigado. Tive um prazer de conhecê-lo. Queria, em seu nome, que transmitisse um agradecimento especial à ministra Damares pela sensibilidade e por enxergar a Defensoria Pública brasileira, não só do Rio de Janeiro, como uma grande parceira. Como eu lhe disse lá na sala, cada entrega é muito festejada no Colégio Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais. Esse foi um projeto com muita luta, que contou com muita parceria do Parlamento, mas principalmente do Ministério, que a entrega não foi fácil, foi muito... Viviane está aqui, a gente acompanhava isso semanalmente, a entrega das vans. E no início do ano, a gente recebeu uma delegação do Ministério discutindo o caderno de emendas ao orçamento da União, o que, para mim, eu estou aqui na gestão era subdefensor público com o André Castro, em 2015, para mim foi inédito. Pelo contrário, é sempre muito difícil o diálogo com o então Ministério da Justiça, a execução das emendas, a elaboração dos convênios, a prestação de contas, era algo que quase desestimulava a busca pelas emendas. E pela primeira vez na nossa experiência aqui na gestão, o Ministério veio aqui com a delegação, o senhor veio hoje aqui, que muito nos felicita, e é na gestão da ministra Damares, a gente precisa reconhecer isso, discutiu o caderno de emendas, a gente fez uma capacitação lá com o Ministério, com as equipes das defensorias públicas do Brasil todo, muitos defensores gerais foram a Brasília nessa capacitação para que as equipes pudessem discutir com o Parlamento como fazer os convênios, como era a prestação de contas, que é uma fase dificílima também, e a gente tem muita dificuldade aqui de defensorias públicas muito estruturadas, pouco estruturadas, então a prestação de contas é assustadora para essas defensorias muito jovens, como, por exemplo, a Amapá, que está fazendo 2 anos, Santa Catarina, que é muito recente, que ainda não tem um quadro de apoio. Então, queria muito agradecer essa sensibilidade do Ministério, essa parceria e essa abertura para o diálogo. Queria agradecer aqui a nossa presidenta da associação, e a ex-presidenta também, Maria Carmen, hoje assessora parlamentar. Isso seria impossível, esse projeto, sem esse trabalho inovador da associação. Confesso que eu fiz parte de 2 diretorias, Maria Carmen e André, e isso não passava pela nossa cabeça a possibilidade de conversar com a bancada do Rio de Janeiro, de novas emendas. Isso é um mérito da associação e eu agradeço muito. Como o Molon disse, a associação está muito além de pautas exclusivamente corporativas. É importante, a gente é associado desde o primeiro dia para que a associação me defenda. Quando eu sair daqui também eu quero que me defenda ainda mais. E essa semana, Molon, a gente teve um exemplo de um trabalho belíssimo de união da administração, de todos os defensores, e com a associação. Andréa Sena foi uma enorme liderança, junto com Maria Carmen, na discussão dos projetos do regime de recuperação fiscal. Em 30 dias, imagina, você é parlamentar federal, quanto tempo demora a discussão de uma reforma da Previdência? A PEC 32 está há quanto tempo sendo discutida? A
gente teve 30 dias para discutir PEC, reforma da administrativa dos servidores estaduais, reforma da Previdência e teto de gastos. Em 30 dias, com 5 textos complexos, com o Tesouro Nacional sufocando o Estado do Rio de Janeiro, pressionando o Estado do Rio de Janeiro para que ele seja aceito no regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro precisa. Hoje eu tive uma reunião com o secretário de Fazenda, a dívida hoje chega a 120 bilhões de reais, então é necessário. Mas, enquanto o Parlamento Federal tem um prazo de maturação dos projetos, tem sempre a comissão especial, tem aqueles dias tensos, tem 10 relatórios no mesmo dia, vai discutir relatório, muda texto. Aqui a gente teve 30 dias para discutir regime de recuperação fiscal, que não é só um regime, é a adesão, mas também, como contrapartida, uma reforma administrativa que muda muito a vida do servidor, reforma da Previdência com regras extremamente complexas e um teto de gastos, lamentavelmente, replicando a emenda de 2017, com muita atenuação. E eu tenho certeza que se o texto foi muito mais suave, muito mais razoável, com um projeto de serviço público, de Estado presente, serve muita liderança da Andréia e sua diretoria, da Maria Carmen. Reconhecer aqui o presidente André Siciliano, que foi um gigante na defesa aqui do Estado do Rio de Janeiro. O próprio líder, deputado Márcio Pacheco, com muita abertura no diálogo. Enfim, a Assembleia como um todo, e aí não qualquer espectro ideológico, foi muito sensível com os impactos do regime de recuperação fiscal aqui no Estado e está fazendo o enfrentamento que é necessário, enfrentamento no bom sentido, uma discussão de que projeto de Estado que a gente quer para daqui a uma década. Então, fica aqui esse registro. Quero muito saudar aqui a Paloma, que é a subdefensora-geral, que cuida de toda essa parte institucional, comunicação, tem um guarda-chuva gigantesco, nossa corregedora, Kátia, Carolina, que é a grande coordenadora, a Van Direito vai ficar muito com ela, porque ela coordena, deputado, o secretário, foi o que lhe falei, a gente tem a coordenação de programas especiais, e a Carolina, institucionais, perdão, e a Carolina é a coordenadora de todos esses projetos que eu falei. E eu preciso fazer agradecimentos muito especiais, porque para a gente chegar aqui é uma batalha, não é fácil. Começa com a associação dialogando com os mandatos, especialmente os mandatos muito parceiros, como do deputado Alessandro Molon, aprova a emenda, e aí depois começa toda uma discussão com o Ministério que é complexo e tem que ser mesmo, porque a gente está lidando com recursos públicos, e aí é convênio, troca de minutas de convênio, e aqui tem que fazer a Viviane lembrou muito bem, a Júlia Figueiredo, que é uma defensora, é secretária de Orçamento e Finanças, e o setor de convênios está responsável, é responsabilidade dela, ela junto com toda a equipe de convênios, e a equipe de convênios significa uma pessoa. Sei que tem gente que fala, minha equipe é a equipe para falar que tem equipe, tem estrutura, mas aqui a gente fala a verdade, é a Júlia com uma equipe de convênios, e que cresceu muito nos últimos anos com essas várias emendas, e aí dialogando muito com o Ministério muito sensível, e tem que fazer esse registro, enquanto a gente tinha pouca sensibilidade no Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos tem muita sensibilidade com as dificuldades da Defensoria, e aí a Júlia foi fundamental, e aí a gente assina o convênio, começa toda a execução lá, que não aqui era mais complexo ainda, porque a gente usava um sistema de compras, o governo federal exigiu o Comprasnet, e a gente tinha que aderir ao Comprasnet, então foi muito complexo também fazer a adesão ao Comprasnet com a equipe da Júlia, e aí a gente faz a licitação, nesse caso foi o Ministério que fez, e isso foi um enorme alívio, eu falo que a gente, se todos os convênios puderem ser nesse modelo, secretário, a gente agradece imensamente, porque a gente passa a etapa da licitação aqui, que é muito complicada. Obviamente, o governo federal tem uma estrutura muito maior do que as defensorias estaduais. A gente tem uma excelente equipe aqui vinculada à diretoria de licitações, mas a gente teve muitos problemas com convênios de licitações desertas, de desconfiança mesmo aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado vive uma crise permanente desde 2015, deve muito aos fornecedores, então
os fornecedores são muito desconfiados de tomarem calote do poder público, então está havendo um processo de resgate de credibilidade, e aí o Ministério entrega, e eu tenho que fazer também um registro muito especial. A Viviane foi incrível, junto com sua equipe, a Mauri, Ampoeiro, toda a equipe aqui da Secretaria de Logística, que ia à concessionária, que dialogava com o Ministério. Foi assim um trabalho árduo. Então, a gente fica feliz, mas eu gosto sempre de mostrar assim, um pouco dos bastidores para saber que cada conquista dessa precisa ser muito celebrada, que começa no diálogo com o Parlamento, passa por vários setores da gestão, pelo Ministério, e hoje a gente tem essa entrega que, vou ratificar todas as falas aqui, é um equipamento fundamental e indispensável para a instituição. A Carolina coordena uma série de projetos que eu diria, desculpa aqui o discurso autorreferente, mas são muito emocionantes aqui para a gente, que eu falei que acesso a gente sempre fala isso, é o nosso lema, que acesso à justiça é muito além de acesso ao judiciário. E se a Defensoria Pública, se os outros poderes e órgãos são muito herméticos e são, às vezes, aguardam a demanda, como é próprio do Poder Judiciário, né? Polon é professor de Direito, foi professor aqui do ZOEM, outro defensor, encontrou um ex-aluno aqui. E é natural que o Poder Judiciário tenha uma atitude mais passiva. A Defensoria Pública tem que ressignificar a sua atuação, tem que ir aos locais, e essas vans são muito aguardadas para vários projetos, como Defensoria em Ação nas Favelas, que nós lançamos esse ano em parceria com a Ouvidoria. O ouvidor não está aqui porque ele está recebendo 14 ouvidores de todos os estados. O secretário ouvidor ele é escolhido pela sociedade civil, não é um defensor, é uma forma de controle social importante para a instituição, que amplia diálogo, que leva a instituição para locais que nós nunca havíamos chegado. E esse projeto é construído com ouvidoria e com lideranças locais, todo sábado, às vezes domingo. A Defensoria Pública está nas favelas, e muitas vezes fora das favelas, que tem uma rede maior, como a Rede da Maré, que tem uma estrutura muito grande de liderança, de organizações, mas na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, no interior, para atender. E é um trabalho belíssimo que Carolina coordena, que é a Defensoria em Ações na Favela, tem um impacto, um resultado muito grande, e essas vans vão ser utilizadas, assim como na Justiça Itinerante, que eu esqueci, Carolina, quantas a gente faz por semana, você sabe de cabeça, não? Então eu acabei errando meu número por muito. Eu falei lá que eram 4 ou 5 por semana, são 3 por dia. Então, a gente está dizendo aí que tem quase 15 justiças itinerantes por semana, e a justiça itinerante, o Poder Judiciário vai com o seu ônibus, a Defensoria Pública vai com a sua van, com o seu ônibus, atender a população, ter audiência na hora, nas favelas e naquelas cidades em que não há sede e comarca do Poder Judiciário. E tem vários outros projetos, como eu falei, a gente dia 12 agora vai estar na Catedral Metropolitana, em ação social junto com a Igreja Católica, tem parceria com várias outras instituições também, entidades historicamente parceiras aqui da Defensoria, para a gente sair da nossa sede. Eu acho que nesse momento de tragédia, você ouviu ontem aqui, certamente daqui a 1 hora a gente vai ter um retrato nu e cru da tragédia social, sanitária, desemprego. São 100 pessoas, 150 pessoas dormindo aqui na frente da Defensoria. É simbólico que a gente que seja o único órgão aqui da Redondeza que permite que essas pessoas durmam, que não as expulse, que não tem nenhum ato de repulsa. Isso é uma premissa importante para a gente. Então, essas pessoas jamais iriam a uma sede da Defensoria Pública. Essas pessoas que moram em comunidades muito pobres jamais conseguiriam, por mais que a gente esteja muito capilarizado, estejamos em todas as comarcas, a gente está aqui no município do Rio de Janeiro, em várias sedes regionais, mas essas pessoas nunca, essas extremamente vulneráveis, nunca conseguiriam ir a uma das nossas sedes, e esse equipamento, com muita felicidade, vai conseguir ampliar nossa capacidade de atendimento. Então, desculpe se eu me alonguei muito, mas eu acho que são datas para serem celebradas, resgatar histórias e relações, né, Molon, de muitas décadas. Também estou ficando velho aqui com a minha barba. Certamente, quando eu estava lá com você na Assembleia Legislativa,
tinha 3 anos de Defensoria Pública, estava lá nos meus 25, 26 anos, mas essas histórias, essas crises que a gente vive, que constroem e solidificam nossas relações. Muitíssimo obrigado, Molon, secretário, a ministra Damares. Eu queria convidar o deputado Molon, o secretário Eduardo e a Andréia para a gente receber simbolicamente aqui as chaves. Senhoras e senhores, encerramos a solenidade e convidamos os presentes para visitarem as vans de direito estacionadas na entrada da sede da Defensoria. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.